Continuando o nosso debate político aqui pelo YouTube do Convergente, nós vamos dando continuidade com o Coronel Menezes. Coronel, logo quando a gente vai falando, e o senhor já vai encerrando, né, para a TV, Rede Onda Digital, que é o canal 8.2 que você pode estar acompanhando, o senhor coloca que a eleição, ela decidiu pelo presidente Lula. E aí a gente sabe que houve muitos movimentos tirando a credibilidade das urnas. Porém, a sua filha também foi eleita na eleição passada. O senhor acredita que teve fraude nas urnas? Eu vou colocar o sentimento, Érica, do povo, da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Por onde eu ando, na cidade de Manaus, as pessoas dizem, não desista, o senhor foi roubado. As eleições foram tomadas do senhor e do presidente Bolsonaro. Então, o que eu estou falando é o que o povo tem me trazido. De cada 10 pessoas que eu encontro, 9 me falam isso. Não desista, o senhor foi roubado nas eleições, o senhor e o presidente Bolsonaro. E é exatamente como dizem que a linguagem do povo é a linguagem de Deus, eu concordo com certeza com o povo. Até porque o que se diz, né, o José Dirceu foi muito claro, né? Ele fala que as eleições foram tomadas. Não se ganha uma eleição, a eleição se toma. Então, gente, vocês querem o reflexo disso? O reflexo, sabe o que é reflexo? Reflexo é diferente de consequência. Consequência é quando você fala uma coisa ou alguma coisa acontece, e no dia seguinte, ou 3, 4 dias depois, você já vê o resultado disso. O reflexo é quando passa um tempo maior. O 7 de setembro desse ano, né? Como é que foi o 7 de setembro do ano de 2023? Cadê aquela população que votou no Lula? Nós não vimos ela, nem nas cidades e nem lá em Brasília. Então, que sirva para a sua reflexão. A eleição foi tomada, como o povo fala. Mas o senhor acredita que, o senhor está falando agora sobre o 7 de setembro, né? O senhor acredita que a população como um todo, falando nível Brasil, claro, é uma população que ainda prima pela questão do 7 de setembro, pelo movimento cívico-patriota? Porque o mundo mudou e a gente sabe que muitas coisas passaram por esse processo de mudança. Inclusive, a gente não tem nem mais aquela hora cívica nas escolas. Deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo, discordando um pouco dela, mas a pergunta da Érica foi espetacular. Um povo sem história, um povo sem passado, será um povo sem futuro. As coisas mudam, mas vou colocar para você num âmbito bem tranquilo. Você nasceu, você teve um pai e mãe, mas a partir do momento que você sai da sua casa, só fazendo uma metáfora, esquece quem é o seu pai e quem é a sua mãe, e você não honra seu pai e sua mãe, você também não terá futuro nenhum. É a mesma coisa com relação ao país. Mas entendendo ainda, colocando nessa situação que o senhor colocou, por exemplo, o Brasil estatisticamente é um país órfão. Muitas famílias, muitos homens e mulheres, crianças, não têm pai. E aí a gente vê que esses processos de mudanças que estão sendo discutidos, eu estou colocando com o senhor aqui, sim, é para justamente a gente pensar esse processo desse novo Brasil. Não, mas olha bem, se são órfãos, e eu acredito que não seja uma grande maioria, né, a gente tem que, primeiro, quando tem um problema, tem que parar e analisar onde é que está a causa, para depois a gente combater exatamente essa causa. Pode ser que eles não tenham pai, mas eles têm mãe. E hoje eu vejo muito forte o papel da mulher na sociedade brasileira sendo pai e mãe. E eu quero dizer uma coisa, eu quero colocar principalmente para as mulheres. Eu tenho vivido hoje muito andado e eu fiz parte de uma geração no Exército quando as mulheres entraram. E o papel da mulher na sociedade, com essa participação feminina, com essa garra, porque o homem, a gente diz que ele tem um chip, as mulheres têm vários chips e elas fazem muito mais coisas do que nós e são muito mais focadas naquilo que elas são preparadas. Então, hoje, o papel da mulher ele é muito importante na sociedade. Eu quero dizer para você o seguinte, uma grande parte das pessoas hoje que me assessoram e eu escuto são as mulheres. Exatamente porque a mulher entende, ela é dona de casa, a mulher é empresária, a mulher é pai, a mulher é mãe. O camarada, repito, pode ser órfão de pai,
mas a mãe exerce esses dois papéis, né? E se a gente quer construir um país melhor, a gente tem que ouvir e dar a César o que é de César. Tem que ouvir o papel feminino, que é preponderante na construção de um futuro país. Coronel Menezes, eu acompanhei e fiz um pouco o meu dever de casa e eu vi que o senhor já vem atuando na política desde a eleição de 2018, quando o presidente Bolsonaro foi eleito. O senhor foi um grande apoiador. Já na outra eleição, onde o senhor concorreu para Senado, o senhor teve uma grande caminhada que não deve ser fácil. Fazendo esses dois parâmetros e a experiência que o senhor adquiriu, o que o senhor hoje, agora, nesse momento, pensa? O que foi que vocês falharam? Ou que não faria? Não, quem? Eu ou o presidente? O conjunto. Não, olha, são duas coisas diferentes. Eu quero dizer para você que eu tenho 59 anos de idade, tá? Eu entrei na parte política no ano de 2019, quando eu saí da iniciativa privada, eu dirigi uma instituição financeira e o presidente me convidou para ser o superintendente da SUFRAMA. Então, a partir de 2019, a gente ingressou nessa carreira política. Em 20, nós fomos lançados por ele para a prefeitura, tivemos 110 mil votos, quando ninguém nos deu nada. Em 22, nós viemos para o Senado, saímos do nada para mais de 740 mil votos. 23% no interior e 52% na capital, com R$1 milhão na conta. Eu acho que é um capital político muito grande. Erros a gente tem, mas o que é mais importante são os acertos. Eu quero dizer uma coisa para você. Para nós, em 2 anos, sairmos de 110 mil votos na capital para 544 mil, né, 262, com pouco recurso, é sinal de que Manaus está indignada e rebelde com essa velha política que nos domina. E no interior do estado, que nós não tínhamos nada, em 2020 passamos a 23%, é muita coisa, considerando principalmente ainda a dificuldade de se chegar lá no interior com acesso à informação e, claro, tendo, lamentavelmente, nós não tivemos o apoio de nenhum prefeito. Não é porque era o Coronel Menezes, é porque todo mundo estava comprado pelo sistema e hoje estão arrependidos. Falando agora sobre a SUFRAMA, o senhor teve à frente, o senhor foi superintendente e a gente está passando agora por uma reforma tributária. E o senhor está acompanhando alguns desdobramentos? Como é que o senhor está avaliando a condução do Eduardo Braga, que é senador, para a reforma tributária e essas discussões que são colocadas nesses bastidores? Como é que o senhor pensa ela em relação realmente ao futuro do Amazonas? Não, eu vejo assim, eu tive acesso, né, ao desenho que foi feito pelo governador do estado, juntamente com os técnicos do estado e negociado para aquela votação que aconteceu, que, de uma maneira geral, nos beneficiou. Isso sim, eu creio que nos beneficiou dentro do contexto que foi colocado. Ou era aquilo ou era nada. Agora, uma coisa é certa, nós temos que continuar lutando, porque nós temos um diferencial. Para que se mantenha a floresta em pé, nós temos que preparar aquele homem da floresta das condições, as melhores condições para ele se realizar. E nós não podemos, no Exército nós dizemos o seguinte, né, que nós temos que estar vigilantes o tempo todo. E esse é o papel dos políticos, dos congressistas amazonenses, que eles têm que estar vigilantes e, no momento que eles são chamados para defender exatamente esse modelo, eles têm que defender. E aqueles que não defendem, eles vão entrar para a história como os grandes traidores do nosso Estado. Pensando em toda a sua trajetória, né, política, desde 2019, como o senhor bem colocou, antes o senhor era da iniciativa privada, e agora, neste momento, o senhor acha que adquiriu mais amigos ou inimigos? Olha, essa sua pergunta foi espetacular, Érica. Eu quero dizer para você o seguinte, que hoje eu sou um homem mais realizado, porque eu passei 30 anos no Exército, 8 anos dentro de uma instituição financeira, e trabalhei com muitas mulheres nessa instituição,
é a partir do momento quando você tem novos desafios, você vai ampliando o teu leque de amizades. E na política, aí se ampliou em demasiado. Então, hoje eu sou um homem muito mais feliz pelo número de amigos e de apoiadores que eu tenho em todos os segmentos da sociedade. Aonde eu chego, aonde eu entro, a gente conversa com as pessoas, nós somos bem recebidos aqui, ó. Um exemplo disso é aqui no portal, né? É no Convergente, é na Onda Digital, é em toda a imprensa do Estado do Amazonas. Eu não tinha contato com todo esse pessoal. A gente vai lá no público evangélico, a gente vai no comércio, a gente vai na indústria. Olha quantos amigos nós fizemos. Os inimigos são as pessoas que pensam diferente da gente. E aí, é um reflexo muito pouco. Mas uma coisa é certa. Deixa eu colocar uma coisa para você aqui, que Sêneca falou no século IV a.C. E Sêneca é o meu filósofo predileto, né? Ele disse certa vez num compêndio de livros chamado Cartas a Lucílio. Sêneca falou o seguinte, né? Que se você não tiver inimigo, você não se testa. Você não sabe o teu tamanho, você não sabe as tuas dificuldades e você não sabe para onde você vai. Então o inimigo faz bem também. É bom a gente ter um pouquinho. Agora, pensando no futuro, claro. Tem a possibilidade de mais alguém da sua família vir a concorrer a algum cargo? O senhor pensa em algum outro projeto? Família? É. Olha, eu tenho 2 filhas, né? Uma mora fora de Manaus, casada com um empresário, e eu tenho a deputada. Tenho assim, de família, não sei. Minha esposa não tem nenhuma pretensão política, graças a Deus, ela tem um ministério com mulheres e tenho aprendido muito com esse ministério que ela tem, né? E eu não sei, mas a gente está à disposição aí da população, não sei, pode ser que a gente vai falar, crise, alguma condição, não tenho nenhum irmão inclinado para isso. E eu falo uma coisa que eu vou falar, que algumas pessoas que vivem muito perto de mim não gostam. Eu nunca pensei em ser político. Por isso que eu digo que tudo na vida tem um propósito. Eu nunca pensei em ser político. Se eu tivesse a pretensão de ser político lá atrás, em 2018, eu teria me candidatado para deputado federal com o apoio do presidente, e eu não quis. Eu acredito, eu sou um homem cristão, todos nós temos um propósito na nossa vida. Por exemplo, eu não escolhi ser oficial do Exército e fui para a Academia Militar, nunca pensei em servir no organismo internacional e fui chamado. Depois que eu entrei no Exército, eu tive alguns sonhos de ir para algumas áreas, acabei não indo para elas, fui para áreas que nunca tinha sonhado. Então eu vejo o seguinte, Deus no controle de tudo. E se eu entrei nesse negócio da política, tem um propósito. E a gente só tem que perseguir, persistir, porque lá na frente vai aparecer a finalidade desse propósito. Eu acredito piamente nisso, diferentemente de algumas pessoas que são oportunistas, que são cínicas, que são hipócritas, que ficam perseguindo aquilo incessantemente. Quando você corre atrás, aquilo que você corre sempre está na sua frente, por isso que fala, corro atrás. Eu deixo muito, e eu acredito nisso, a minha esposa sabe disso, as minhas filhas sabem, e quem convive comigo sabe, que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E eu acredito nisso. O senhor tem quantos anos? 59 anos. Com 59 anos, o senhor podia falar para quem está assistindo a gente, com quem o senhor não subiria num palanque político? Com Lula, com o Omar, de maneira nenhuma. O senhor ainda subiria num palanque político com o deputado federal Alberto Neto? Não, veja bem, são duas coisas assim. Uma coisa é você subir, outra coisa é você conversar, outra coisa é a conveniência de um momento de uma junção, entendeu? Então a gente não pode dizer, não vou subir e tal. Olha, por exemplo, tem pessoas, por exemplo, Lula, vou ganhar o quê com ele? Nada. Vou ganhar o quê com o Omar? Nada. Olha, o Alberto, deixa ele fazer o jogo dele lá e cá, que ele joga lá e cá, o padrinho político dele está aí, você acabou de falar, né? Não sei se por algum acaso tiver lá de rumar, por lá dentro de uma coligação, sei lá, pode ser que sim, pode ser que não. Agora,
não é aquilo que a gente deseja para a nossa vida. E aí, a gente vai finalizando por aqui a nossa entrevista. Você vai nos acompanhando aqui no YouTube e aproveita, não esquece. Vai aqui, te inscreve, porque toda vez que a gente estiver ao vivo, o sininho vai alarmar, vai ser um alarme ali para você. E muito obrigada por estar aqui conosco, por falar com o Convergente, por falar com a Rede Onda Digital. Nós estamos sendo transmitidos para todos os municípios do estado do Amazonas. E eu mando um grande abraço para as pessoas que nos acompanham. E eu não vou deixar, que eu não posso esquecer de mandar um abraço aqui para os nossos seguidores, principalmente Jerônimo do Bairro da Paz, que manda mensagem para a gente, que sempre posta tudo que a gente publica, principalmente do debate político, e não esquece. E também para o município de Manacapuru. Obrigada, Coronel, por estar aqui com a gente e falar com o Convergente. Obrigado, Érica. Obrigado a todos vocês que estão nos escutando e estamos sempre à disposição. Nós temos um propósito, ser leal, falar a verdade, que o político não gosta de falar a verdade. O político não gosta de falar a verdade, né? E sempre nos colocar à disposição da população e contem conosco para um futuro melhor para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Que Deus abençoe a todos. Obrigada.